Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre sistemas de iluminação. Vamos lá? Quando nós pensamos em um sistema de iluminação, na verdade, ela está muito atrelado à escolha das luminárias, porque se a gente já inicialmente pensa nas luminárias, num primeiro momento, que poderiam nos atender, automaticamente elas já nos direcionam para o sistema de iluminação que nós vamos trabalhar em cada ambiente, né? Ou vice-versa, né? Se eu penso, na verdade, nos primeiros, em que sistema de iluminação eu quero trabalhar nesses ambientes, automaticamente já me direciona, né, a algumas luminárias mais apropriadas que vão me responder da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. Um dos primeiros passos em um projeto de iluminação é definir os sistemas de iluminação, respondendo basicamente a três perguntas, tá? Primeira pergunta: como a luz deverá ser distribuída pelo ambiente? Segunda pergunta: como a luminária irá distribuir a luz? E terceira pergunta: qual é a ambientação que queremos dar com a luz a este espaço? São três perguntas básicas, né? Existem tantas outras perguntas que nós mesmos podemos fazer diante do projeto para que a gente possa já fazendo as nossas escolhas e separando aquilo que a gente vai aplicar daquilo que a gente não vai aplicar naquele determinado momento, naquele determinado ambiente e assim por diante, tá? Então, quando nós analisamos num primeiro momento essas três perguntas para que a gente possa começar a pensar nos sistemas de iluminação, essas perguntas estão relacionadas intimamente à função a ser exercida no local. Quando a gente fala de função, a gente fala de atividades laborativas e não laborativas, né? Ambientes que exigem uma determinada atividade, como cozinha, lavanderia, um escritório agora, né, um home office, ou ambientes de relaxamento, de repouso, que são as não laborativas, tá? Bom, olhando para essas 3 perguntas, a gente vai ver que elas, né, vão nos direcionar a algumas respostas. E essas respostas é a que a gente vai ver aqui na sequência, tá bom? Então vamos lá. Quando nós respondemos a primeira pergunta, né, como a luz deverá ser distribuída pelo ambiente, nós estamos pensando inicialmente num sistema principal, nas necessidades funcionais deste ambiente. Então, quando eu penso nessa pergunta, né, como a luz deverá ser distribuída pelo ambiente, eu tenho aqui inicialmente três respostas. Eu posso distribuir essa luz de forma, né, uma iluminação geral, uma iluminação localizada ou uma iluminação de tarefa ou de trabalho, aonde eu vou levar essa distribuição dessa luz aonde eu preciso dela, tá? Então, quando a gente responde a primeira pergunta, a gente tem aqui três tipos de respostas que já começam a dar luz no nosso projeto, né? Que a gente já consegue, na verdade, a entender um pouquinho como a gente vai atender a esse sistema principal, que são as necessidades funcionais, tá? Porque a gente vai ver as outras respostas e elas não necessariamente são importantes para o projeto quanto essas três aqui, que é a iluminação geral, iluminação localizada e iluminação de tarefa ou trabalho. Porque se o cliente for fazer algum tipo de corte, né, num sistema em que a gente vai estar propondo para ele, por diversas questões, uma delas é muitas vezes porque aumenta, né, o orçamento do nosso cliente, essas 3 iluminações iniciais, ele não vai cortar, porque elas correspondem ao sistema principal, às necessidades funcionais de usabilidade daquele ambiente, que é a luz geral, luz localizada, de tarefa ou de trabalho, tá?
Então, de forma resumida, a gente vai ver aqui alguns exemplos, só para que você possa fixar esse conceito. Então, a luz geral, ela tem que ser suficiente para delimitar espaços, permitir a visualização e a circulação. Então, quando a gente olha num projeto comercial, né, aqui eu tenho o princípio de luz geral, tá? Porque eu não tenho nada de destaque aqui acontecendo, né? Então, ela está me dando uma claridade geral e até por cima 100% acesa. Eu poderia ter sistemas ainda que acionassem elas de forma intercaladas, para não precisar ter toda a iluminação acesa. Mas na foto que a gente está vendo, está 100% acesa, tá? Bom, aqui nós temos outros exemplos para fechar essa questão da iluminação geral, tá? Eu posso ter uma iluminação geral de forma mais difusa, trabalhando, né, com dispositivos ou elementos que faz a difusão dessa luz, que não deixa tão marcada, tá? Como, por exemplo, trabalhar com as lonas que a gente tensiona elas, né? Posso trabalhar com luz geral, tá? De forma pontual, mas não é projetada, porque a luz que está aqui dentro tem um fluxo luminoso que distribui, normalmente utilizada em ambientes com pé direito muito alto, supermercados, armazéns, tá? E posso trabalhar com luz geral também de forma pontual neste caso, tá? Porque aqui é a iluminação de destaque, aqui é a iluminação geral. Vejam que a gente tem aqui, né? Ela é espalhada por todo o ambiente, mas de forma pontual. Então, para cada projeto há um conceito, tá? E um orçamento também que a gente tem que estar trabalhando, tá bom? Quando a gente olha para a iluminação localizada, as luminárias devem ser instaladas suficientemente altas para cobrir as superfícies adjacentes, né? Então, elas têm que cobrir essa iluminação, né, para atender ali aonde a gente precisa de luz de forma mais localizada. Não que eu vá fazer uma atividade ali, porque daí a gente vai ver o próximo sistema de iluminação. A localizada é porque eu preciso de mais luz em determinados pontos dentro do meu projeto. Eu estou localizando essa luz, tá? A iluminação, aqui tem mais um exemplo de iluminação localizada, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, para fechar esses primeiros três tipos, né, de sistemas de iluminação, respondendo a primeira pergunta, nós temos então a iluminação de tarefa ou trabalho. Então, a iluminação está posicionada para iluminar exclusivamente o plano de trabalho. Então, aqui nós estamos falando de tarefa e de trabalho, tá? Então, vejam, aqui eu tenho um balcão de atendimento, onde a gente faz normalmente o fechamento das vendas, né? Pode vir ter aqui a questão de exposição de produtos e tudo mais, e essa iluminação, ela está para atender a esta atividade que está acontecendo nesse alinhamento aqui, tanto é que a iluminação está no mesmo alinhamento. Este princípio de sistema de iluminação de tarefa ou de trabalho, a gente utiliza muito nas bancadas do banheiro, porque eu preciso ali, existe uma tarefa, que é o fazer a maquiagem, fazer a barba, né? Nas cozinhas, onde eu vou manipular a alimentação, onde eu vou estar cortando ou temperando, enfim, eu preciso de uma luz que seja ali apropriada para aquela tarefa, né? E para aquele trabalho, tá bom? Bom, então a gente fecha a primeira pergunta, né, com 3 respostas, tá? Então, dentro de um projeto de iluminação, a gente normalmente trabalha de 3 a 4 sistemas de iluminação em cada ambiente, para que a gente possa proporcionar para o nosso usuário, para o nosso cliente, conforto, comodidade, para ele poder escolher: "Ah, eu preciso de uma luz geral. Ah, eu vou trabalhar aqui nesse canto, então eu tenho que ter uma iluminação de tarefa ou de trabalho", né. E assim a gente vai ver os outros sistemas de iluminação que eles também podem ser colocados juntos no mesmo ambiente. Lógico, sendo acionados de forma independente para que o cliente possa ter, né, a escolha de que sistema ele quer estar utilizando.
Quando a gente vem para responder a segunda pergunta, que vem a ser: como a luminária irá distribuir a luz? Nós vamos olhar para esta luminária e nós vamos ver, então, de que forma o fluxo luminoso dela é irradiado, né, por essa luminária, tá? Então, nós temos mais 3 respostas que a gente pode agregar nas escolhas dos nossos projetos. A gente já viu 3 e agora a gente tem mais 3 para colocar dentro de cada ambiente, para proporcionar conforto, comodidade e qualidade de vida para o nosso cliente. Então a gente vai ter, né, a iluminação direta, que é aquela que o fluxo luminoso é direcionado para baixo sem nenhum obstáculo. A iluminação indireta, que é essa em que a luminária joga o fluxo luminoso para cima. E a iluminação direta e indireta, aonde a luminária consegue jogar parte do fluxo luminoso para cima e parte do fluxo luminoso para baixo. Então, vamos ver alguns exemplos para que fique mais claro para você. Aqui, a gente tem o princípio de iluminação direta, tá? As luzes, né, as luminárias estão jogando esse fluxo luminoso para baixo, sem nenhum tipo de obstáculo. Também muito parecida com a iluminação geral. Então, às vezes, um sistema, né, se enquadra em uma proposta ou em outra, tá? Aqui ela é direta porque eu não tenho nenhum obstáculo na hora que ela está caindo, ok? Para que ela possa atingir o plano de trabalho diretamente ou atender, na verdade, aonde precisa, tá? Então, olhando para esses pontos aqui maiores, tá? Bom, outros exemplos de iluminação direta, né, que a gente tem aqui acontecendo, tá? Aqui a gente tem uma iluminação direta que está, na verdade, vindo de cima para baixo, mas se ela está direcionada, ela se enquadra na iluminação de destaque. Mas aqui na imagem a gente pode ver que ela está dando essa luz para o corpo da loja, tá? Porque a gente tem, na verdade, iluminação de destaque, que a gente vai ver na sequência, respondendo à terceira pergunta. Aqui a gente tem próprio dentro dos expositores. Então, esses pontos aqui é uma iluminação direta, de forma pontual, né? Mas que vem caindo aqui de forma sem nenhum obstáculo, tá? E aqui a mesma coisa, né? Iluminação direta, ok? Bom, a iluminação indireta, tá? É aquela que nos proporciona, na verdade, um rebatimento de luz, muitas vezes, por uma superfície, né? Essa superfície tem que ser, na verdade, clara, para que essa luz seja refletida, né? Rebatida para o ambiente. Porque se essa superfície é escura, essa luz que eu estou direcionando de forma indireta vai ser absorvida. Então, se a superfície é clara, essa luz bate e essa luz volta para o ambiente de forma indireta, tá? A gente pode fazer esse tipo de efeito com o recurso do gesso, né? Que é o que a gente está vendo aqui atrás, tá? Sem ser esses pontos aqui, é o trabalho de gesso. A luz está rebatendo na superfície e voltando de forma indireta para o ambiente, né? Que outros exemplos a gente pode ter? Olha aqui, tá? Posso trabalhar com cores, né? Fica a critério, tá? E aqui eu tenho um exemplo que eu gosto muito, até porque tem os 2 sistemas, mas a gente vai olhar só para um sistema que é o indireto. Opa! Que é o indireto, né. Então a gente tem aqui, tá, provavelmente uma viga muito grande dentro desse ambiente, e olha só a solução que foi feita, né. Bandejas, né, suspensas, né, o perfil de luminária suspensa, com o fluxo luminoso sendo direcionado para cima, para que ela possa voltar para a parte de baixo, tá. Lógico que depois nessa loja a gente vai ver que tem o outro sistema, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, que eu trago de novo essa imagem, porque também nos atende à iluminação direta e indireta. A indireta a gente viu esse fluxo luminoso aqui para cima, que me dá essa claridade, né. A direta é essa iluminação que vem de cima para baixo, e que neste caso também pode ser pensada como uma iluminação de destaque, que a gente já vai ver, como eu já mencionei.
tá? Então eu tenho aí a iluminação direta e indireta, feita por dois sistemas de forma diferentes, separados. Mas existem luminárias que nos possibilitam, tá? Esse sistema de iluminação de luz direta e indireta na mesma luminária, tá? Então, normalmente eu tenho um pouco de luz que vem para a parte de cima e um pouco de luz que vem para a parte de baixo, tá? Ou luminárias que me atendam de forma direta, mas que também possuem uma linha dentro do catálogo, né, da versatilidade daquele modelo de luz indireta e eu possa vir intercalando no meu projeto, dentro daquele ambiente, momentos onde eu preciso de luz para baixo, momentos onde eu quero luz indireta. E separo esses acendimentos, né, para que eu possa ter aqui, por exemplo, duas teclas. Uma quando eu quero a luz direta, a outra acendimento quando eu quero a luz indireta, tá? Então aí a gente vai criando as diversas possibilidades dentro do projeto, tá bom? Aqui a gente tem então sistemas, né, de iluminação indireta junto com a iluminação direta, tá? E aqui também, né, que é um outro recurso que foi muito utilizado, tá? E que a gente sempre, né, nunca sai de moda, porque na verdade assim, para cada projeto, às vezes o espaço vai exigir determinadas soluções projetuais. Então essa é uma solução projetual, né? Então, a gente tem a iluminação indireta por meio desta sanca de luz, né, geral para o ambiente, assim como nós temos a iluminação indireta lá atrás, na periferia, né, fazendo a marcação e valorizando todo um trabalho aqui atrás, na verdade, né, de madeira ou de friso de gesso, enfim, que são os rasgos de canto que a gente fala, iluminado, né, e a iluminação geral para baixo, tá? Que está jogando essa luz para baixo. Então, tem como a gente trabalhar disso de diversas formas. E a terceira pergunta, né, ela vai nos levar à linha de raciocínio de um sistema secundário, né? Na primeira pergunta, as respostas que nós tivemos, os três sistemas, eram considerados sistemas principais, porque são importantes. Não vão ser aqueles que o cliente vai vir a cortar da nossa proposta, porque às vezes o orçamento das luminárias ficou um pouco alto, tá? Mas aqui a gente agrega, na verdade, ambientação nessa terceira pergunta, de que forma, né? Ou qual é a ambientação que queremos dar com a luz a este ambiente. Então, aqui a gente vai criar aquela atmosfera que, num primeiro momento, é uma iluminação mais objetiva, porque eu preciso daquela luz. Agora eu tenho a possibilidade de criar destaque, proporcionar efeito, trazer uma iluminação decorativa ou valorizar a iluminação na arquitetura, né, arquitetônica, tá? Então, quando eu respondo a esta pergunta, qual é a ambientação que queremos dar com a luz a este ambiente? Qual é a atmosfera, qual é a sensação que eu quero proporcionar, tá? E aí nós temos quatro respostas, né? Iluminação de destaque, iluminação de efeito, iluminação decorativa e iluminação arquitetônica. Então, vejam, são sistemas de iluminações que é interessante a gente trabalhar eles em parcerias, né? Um dos três primeiros com um dos três do segundo e um dos três do quarto, por exemplo. Então, a gente está atendendo, né, de forma objetiva, de forma secundária, né, e pensando em como eu quero que a luz se distribua, tá bom? Então vamos olhar aqui um pouquinho esses exemplos, né? Então a iluminação de destaque é quando eu direciono a luz para objetos, tá? Então normalmente a iluminação comercial trabalha muito bem com isso, né? Aonde eu direciono. Posso também propor isso dentro de projetos residenciais, iluminar quadros, iluminar objetos de destaque ali que o cliente queira, né? E assim por diante. Então, iluminação de destaque, que a gente tem mais um pouquinho de imagens para registrar, tá? Lógico que quando eu tenho uma atmosfera mais escurinha, a minha iluminação de destaque ela aparece mais
do que às vezes um ambiente que já tem uma certa quantidade de luz e a minha iluminação de destaque ela, né, ela aparece porque eu estou concentrando mais intensidade de luz para valorizar determinados elementos, mas o contraste não é assim tão grande quanto nessa daqui, né. Então existe público para tudo e cada caso é um caso, né. E aqui a iluminação de destaque a gente pode dizer dentro, né, dos nichos, porque eu estou puxando o olhar das pessoas para dentro do nicho, né, para que esses objetos não fiquem no escuro, e eu tenho uma iluminação de destaque chegando muito forte de forma pontual aqui. A gente percebe quando a gente consegue ver um pouquinho da sombra que acontece aqui na parte de baixo. A luz está vindo bem a pino mesmo, tá? Bom, a iluminação de efeito, ela serve exclusivamente para embelezar e criar sensações dentro dos ambientes, tá? Então aqui a gente tem a marcação, a valorização deste recorte, né, deste grande nicho, tá? Onde a gente está trabalhando ali para chamar a atenção do observador, assim como a gente pode criar efeitos, né, e com volumetria de cheios e vazios, tá? Ou aproveitar, né, e com a iluminação de efeito e criar mesmo desenhos. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer inúmeras propostas dentro do nosso projeto, tá? Então ela se enquadraria como uma iluminação de efeito. Ela não é aquela luz que vai iluminar de forma geral, ela vai vir para complementar os outros sistemas de iluminação, tá? A iluminação decorativa, ela é interessante porque o objetivo é o objeto que produz a luz, né? É a luminária, é o pendente, é o abajur, é o lustre. Eles que são, na verdade, né, o destaque deste projeto, a cerejinha do bolo, como a gente costuma dizer, tá? Então, é por meio dessas peças, muitas vezes ícones, né, que vem com design diferente, com uma proposta, né, bem interessante, a gente diz que a gente trabalha então com a iluminação decorativa, tá? Porque a peça é decorativa. Lembrando que muitas vezes uma peça decorativa, bonita, não é eficiente, tá? Então, junto com essa peça bonita, que não é eficiente, eu tenho que ter outros tipos de sistema dentro desse ambiente, como a gente viu, para que eu possa proporcionar, usabilidade lá para o nosso cliente, para o usuário, tá? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né, eu gosto muito desta imagem, que remete muito já à proposta de loja de característica para perfil feminino, porque o lustre ele é delicadinho e tudo mais, né. Então a gente pode usar essas peças decorativas, tá. E a iluminação arquitetônica, ela é obtida quando posicionamos a luz dentro de elementos arquitetônicos do espaço, como cornijas, sancas, corrimões e etc. Ou seja, deve estar em perfeita integração com a arquitetura. Então, olha que interessante o efeito que a gente está dando aqui, tá? Um efeito que a gente está dando lá na parte de cima. Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, uma viga, né, acontecendo de forma grande ali, e aí a gente pensa, de que forma eu posso aproveitar? Já que a viga existe, eu não consigo esconder, né, de que forma eu posso aproveitar? Então, às vezes a gente pede para fazer uma frentezinha de, eh, de gesso, né, na hora em que está fazendo amaciando ali aquela superfície, né, em fase de projeto, para que a gente possa acomodar ali ou uma fita de LED ou uma tubular de LED, tá, para que ela faça esse princípio, né, da luz indireta. Mas vejam, ela estando em parceria, né, com elementos arquitetônicos dentro do espaço, ela se torna uma iluminação arquitetônica, tá? E também de forma indireta, ok? Bom, aqui a gente tem, né, acontecendo lá no fundo, tá? Aqui acontecendo no painel e aqui valorizando ainda mais a altura desse pé direito, né, nos pilares, né? Então estão valorizando a arquitetura do espaço propriamente, tá?
E aí eu gosto de terminar com um sistema terciário, né? Que são aí, situações mais pontuais, que muitas vezes, né, a gente consegue colocar em projetos, como, por exemplo, de orientação e de emergência. A de emergência, sempre que possível, vamos colocar junto também. A de orientação é uma situação, tá? Então, vamos primeiro falar do sistema de orientação, que a gente também pode nomear como iluminação de balizamento. Tá? Então aqui a gente tem o quê? Por objetivo apenas demarcar uma passagem ou os limites de uma área. Então eu tenho essa marcação aqui indicando o caminho. E essa iluminação de balizamento, ela pode ser embutida no piso, tá? Ela pode ser embutida na parede, né, a uma determinada altura. Normalmente a gente trabalha com uma iluminação a 30, não mais que 40 centímetros embutida na parede, porque o objetivo é jogar a luz para o piso, né, ou por luminárias, né, postes balizadores. Então, a gente pode ter em mente que o poste de 1 metro até 1 metro para baixo, a gente enquadra ele como poste balizador, né. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as alturas de 1 metro, de 75 centímetros, de 50 centímetros, muitas vezes de 30 centímetros ou 25, depende do fornecedor. Então, varia ali essa altura e a marcação de luz ela ainda é baixa, né, eu não consigo projetar essa luz para cima, nem é esse o objetivo, tá. E a iluminação de emergência, essa sim é muito interessante, a gente sempre propor, até mesmo em projetos residenciais, que muitas vezes, né, a gente tem já em algumas situações pontos de tomadas, né, numa altura já na parte de cima, próximo do teto, que é para a gente colocar uma luminária de emergência, tá? Mas a gente também pode ter soluções mais práticas para o dia a dia, como lâmpadas, tá? Que já vem com o sistema de bateria, que podem estar dentro dessas luminárias, né? O custo é tão pequenininho em relação ao que ela vai te proporcionar no momento de faltar a luz na sua região, porque ela vai estar sempre carregadinha, então ela vai te dar aquela luz, né? Eu costumo dizer, é aquele momento em que a gente faz inveja para a vizinhança, que a gente olha tudo escuro e de repente a casa acesa, né? Porque a gente tem ali pelo menos para atender de forma rápida, num primeiro momento, às vezes, né, fazer um lanche, que normalmente a gente fica com fome quando acaba ficando 1, 2 horas, não tem muito o que fazer, né. Então você colocando, às vezes, dentro de uma luminária, né, que tem 2 lâmpadas, uma delas, não precisa colocar as 2, mas coloca em uma na cozinha, em uma no quarto, em uma na sala, você vai ter aquela iluminação que vai te atender por um determinado tempo, sem você necessariamente ficar gastando bateria de celular para ficar com a luzinha acesa, né, ou lanterna, tá, e assim por diante. Então a iluminação de emergência, né, ela é interessante para essas situações e para fazer rotas de saída, né, utilizado muito em escadas e daí a gente pode indicar por luminárias propriamente ou por marcação de fitas, tá, indicando ali a circulação e assim por diante. Então, dependendo de cada projeto, tem uma solução interessante para que você possa escolher, tá. Lembrando que a iluminação de emergência tem uma norma da NBR específica, né, o corpo de bombeiros, quando faz a vistoria, é um dos pontos chaves que eles vão lá olhar para ver se tem essa questão, essa preocupação com a uma saída, uma evacuação ali de forma segura das pessoas, tá? Bom, então de forma resumida, a gente viu então 3 perguntas iniciais, que nos deram algumas respostas, tá? E eu trouxe aqui para fazer um fechamento mais 2 tipos de sistemas. Então, quando eu respondo como a luz deverá ser distribuída pelo ambiente, eu estou pensando num sistema principal, nas necessidades funcionais do meu usuário, né, do meu cliente. Então, eu vou utilizar dentro deste projeto ou iluminação geral, ou iluminação localizada, ou iluminação de tarefa e trabalho.
tá? Ou as 3 juntas, conforme o tamanho, conforme a proposta, mas se eu já conseguir trazer uma dessa, eu já consigo trazer uma dinâmica dentro do projeto bem interessante, né. Num segundo momento, a gente respondeu a pergunta: como a luminária irá distribuir a luz? Olhando para o fluxo luminoso. Então a gente tem a iluminação direta, a iluminação indireta e a iluminação direta e indireta. E depois a gente respondeu uma terceira pergunta, já nos direcionando a um sistema secundário, a questão da personalidade do ambiente, de criar aquela atmosfera. Então eu tenho, né, a pergunta: qual é a ambientação que queremos dar com a luz a este espaço? Então a gente tem iluminação de destaque, iluminação de efeito, iluminação decorativa e iluminação arquitetônica, tá? E fechamos com um sistema terciário, que eu costumo dizer que é o de orientação, quando a gente consegue, e muitas vezes a gente consegue, não precisa ser só na área externa, eu posso colocar em ambientes internos, né? Porque essa iluminação de balizamento, ela é muito interessante para a gente poder também caminhar dentro de casa, principalmente no período da noite, né? Eu estou dormindo e preciso pegar um copo d'água na cozinha. Então, para que que eu vou acender a luz geral do teto, né? E despertar se eu posso acender uma luz mais baixa, até porque a minha visão ela eh, não está pronta para aquela luz, né, senão eu teria aquela movimentação da pupila, né, de abrir para ou de fechar, desculpa, por causa da luz que entra, né. Então tem como a gente trabalhar com iluminação de balizamento também em ambientes internos, de forma muito interessante, e a iluminação de emergência para fechar aqui com chave de ouro, tá bom? Eu espero que você tenha gostado de entender um pouquinho sobre esses sistemas de iluminação, lembrando que ele está muito atrelado na escolha das luminárias, tá? Para que a gente possa, na verdade, proporcionar para o nosso cliente sempre conforto, sempre qualidade de vida, tá bom? Então, um sistema não é melhor do que o outro, cada um apresenta vantagens e desvantagens. O importante é que sejam usados corretamente, tá bom? Bom, fico por aqui, espero ter contribuído com esta aula. É uma aula que eu gosto muito, porque aí ela já dá uma visão muito mais ampla de projeto, né, conforme toda a base de conhecimento que a gente já está trazendo, mas aqui a gente começa a olhar para o projeto de forma diferente, tá joia? Bom, obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.